Gostaria de convidar agora a doutora Beatriz Frangipane, que vai falar sobre os cuidados no tratamento dietético do metabolismo de proteína. A Beatriz, ela fica no IGI, em São Paulo, tem grande experiência internacional, e ela vai falar e vai fazer uma dupla aqui com a Simone também, que já está aqui. Muito obrigado. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Muitos aqui já me conhecem. Então, como o Carlos falou, eu trabalho em São Paulo, no Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo. E é bom ser a última palestrante, né? Porque vocês já ouviram bastante coisa, está tudo fresquinho. Então, várias coisas que eu vou falar aqui agora, vocês já ouviram bastante. E acaba sendo um complemento. Eu não vou falar das doenças separadamente, eu queria falar mais desses cuidados nutricionais. Então, vai ser uma visão assim, geral de todas as doenças juntas. Quando a gente fala de alimentos, né, de tratamento dietético, a melhor forma é começar a falar sobre os alimentos. Então, a gente vai relembrar aqui do que são formados os alimentos. Então, eles são formados por carboidratos, que é um tipo de açúcar, formado pelas proteínas, que é o principal hoje aqui do nosso assunto, tem gorduras, vitaminas e minerais e água. Então, isso que compõe um alimento. Como nós estamos falando aqui das proteínas, para relembrar também, as proteínas são formadas por vários aminoácidos, né, que a gente representa com essas bolinhas aqui. Então, você pode ter uma metiolina, uma leucina, uma valina, isoleucina, lisina, tronina, né? Então, isso que formam as proteínas. É uma ligação de vários aminoácidos e que são encontrados nesses alimentos. As proteínas, todos os alimentos, com exceção do açúcar, como já foi muito falado aqui, óleo, os alimentos têm proteína, mas os mais ricos em proteínas, né, como vocês já ouviram bastante, são esses alimentos de origem animal e alguns de origem vegetal, como feijão, lentilha, farinha de trigo, que foi bastante falado. Esses alimentos, quando eles entram no nosso organismo, eles têm que passar por um processo de digestão e de absorção, né? Então, eles vão sendo quebrados em partículas menores até ser utilizado pelas nossas células para a produção de energia. Eu mostro aqui, então você tem esses nutrientes, eles vão ser digeridos e depois absorvidos e usados no nosso metabolismo. E aqui também já foi falado, né, são as vias metabólicas. A gente tem diversas vias metabólicas funcionando o tempo todo dentro das nossas células e várias enzimas reagindo ali a todo momento. Quem tem um erro inato do metabolismo, o que acontece é que você tem em algum desses passos dessas enzimas um defeitinho, como o Dr. Marco explicou já anteriormente. E quando você tem esse defeitinho onde a enzima não funciona adequadamente, eu gosto de associar como se fosse um quebra-cabeça faltando uma pecinha, né? Então esse quebra-cabeça não ficou completo, falta uma pecinha, ou seja, é uma parte que não vai funcionar direito e algumas coisas vão acontecer. Então aqui uma representação, né, de como que seria. Isso aqui seria uma via normal, né, onde você tem uma substância A que ela vai ser transformada numa substância B com a ação de uma enzima. Quando você tem um defeito nessa via metabólica, acontece, você tem essa enzima que não vai estar funcionando adequadamente, então você tem um aumento dessa substância A. E aí uma diminuição da substância B, e como aqui está muito aumentada, ela tem que escapar para algum lugar essa substância. Então vai formar outro metabólito. E esses metabólitos, como esse aumento desse primeiro, né, que por conta do bloqueio, vai prejudicar de alguma forma, porque não é a via normal, e esse aqui que foi formado do mesmo jeito, né? Era um produto que vai estar em excesso, que não deveria estar aqui. Então, as mesmas doenças que foram citadas anteriormente, são algumas que entram nesse metabolismo proteico, seria das aminoácido-pathias, a fenilcetonúria, a homocistinuria, a leucinose, as tirosinemias, nas aciduras orgânicas metilmalônica e propiônica, a acidura glutárica, por exemplo, tipo 1, a acidemia isovalérica e os defeitos do ciclo da ureia. Existem outras doenças, mas a gente não ficaria dias aqui falando de todas elas.
O que essas doenças têm em comum? Então, todas elas, o tratamento é uma dieta e a restrição é proteína, por isso que eu vou falar de todas de uma forma geral. Por que a gente tem que realizar a dieta? Também já foi muito falado, né? Então, para evitar uma deficiência intelectual, sequelas neurológicas irreversíveis, eventos tromboembólicos, um edema cerebral, coma e óbito. E claro que isso vai ser de acordo para as diferentes doenças, diferentes sintomas. Quais são os objetivos da nossa dieta, né? De todas essas acidúrias, das aminositopatias, do ciclo da ureia. Então, a gente tem que prevenir níveis elevados dos aminoácidos e outros metabólitos envolvidos no bloqueio metabólico. No caso do ciclo da ureia, por exemplo, um aumento de amônia. A gente tem que garantir um crescimento e desenvolvimento normais. Não adianta você fazer, se você fizer uma restrição tão severa e você não tem um desenvolvimento adequado, a criança fica desnutrida, magrinha, não cresce. Então, junto com a restrição, tem que estar associados cuidados com o crescimento e desenvolvimento normais. A gente já tem que assegurar uma dieta que forneça todos os nutrientes necessários, como eu falei agora, e esse adequado funcionamento do organismo. E a gente também tem que assegurar uma dieta de acordo com o estilo de vida de cada pessoa. E até pensando nas regiões onde cada um mora, na disponibilidade dos alimentos. Então, isso tem que se adequar a cada paciente. O que seria, então, essencial a esse tratamento? Então, em primeiro lugar, a gente vai eliminar os alimentos ricos em proteína. Vamos controlar as quantidades daqueles alimentos que são permitidos, mas que teremos controlar as quantidades dos alimentos permitidos e também, como já foi bastante falado, dependendo da doença, um aminoácido específico. Suplementar com as fórmulas de aminoácidos, que não é possível fazer uma dieta com restrição de proteína sem utilizar uma fórmula de aminoácido, vou falar um pouquinho mais para frente, e a utilizar os alimentos industrializados também de baixo teor de proteína, que também é bastante falado, que a gente sabe que é essencial ao tratamento para completar calorias, energia, inclusão social, enfim, tem várias funções. Então, mais uma vez, é para fixar bastante, né? Todo mundo já sabe quais são os alimentos retirados da dieta, que realmente não tem como utilizar pelo alto teor de proteína, que seriam todas as carnes, alimentos, as leguminosas, alimentos que tenham farinha de trigo, chocolates, então os queijos, né, os derivados lácteos. Então todos esses alimentos eles têm que realmente ser retirados da dieta. Os alimentos permitidos, que a gente refere que esses alimentos eles vão fornecer a proteína natural, né, porque a dieta é dividida em proteína natural e a proteína da fórmula de aminoácidos. Então a gente vai quantificar a quantidade de proteína natural e quantificar os aminoácidos que são provenientes dessa proteína, né? Então as quantidades são controladas. E aí a gente pensa, né, talvez seja uma dúvida, quanto de aminoácido dessas proteínas naturais elas podem ser consumidas diariamente? Isso é muito individual, né? Então seu nutricionista vai sempre informar o quanto poderia ser consumido de fenilalanina, o quanto vai ser consumido de metionina, de leucina, então de todos os aminoácidos envolvidos no bloqueio metabólico. Então a quantidade diária que uma criança, um adolescente, um adulto deve ingerir, isso é diferente. A tolerância é individual. Quem tem uma enzima que funciona um pouquinho mais, vai conseguir ingerir um pouquinho mais. Quem tem enzima que funciona menos, vai ter que ingerir menos. A quantidade tem que ser suficiente para manter os níveis sanguíneos dentro do recomendado, né? Então você nunca pode ingerir a mais e você faz os controles diariamente não, mensalmente, trimestralmente, e você vai verificar se aquela quantidade que está sendo ingerida está adequada para a sua tolerância, né? A tolerância individual. E para isso, existem recomendações de aminoácidos para diferentes idades. E a tolerância, como eu digo, é sempre individual. Então não adianta um pegar a dieta do outro, né? Ah, eu tenho uma dieta aqui para fenilcetonúria, tem a mesma idade. Só que as crianças podem ter a mesma idade, nasceram no mesmo dia, tudo igualzinho, o mesmo peso, inclusive, mas a tolerância de cada um é individual. Então pode ser aquela criança que tem a mesma idade, o mesmo peso,
Um possa comer 200 de fenil e outro 400. Tá? Então não pode passar uma dieta para o outro, sempre consultar o seu nutricionista. E aqui eu sempre gosto de mostrar, isso eu mostro até muito em consulta, que seria a gente representando como se fosse uma latinha, né, o corpo, e quando você ingere os alimentos, é a quantidade de aminoácido que ela só pode ser ingerida naquela quantidade que cabe dentro da latinha. Se a gente for ingerir mais do que pode, esse aminoácido vai transbordar. E o que é transbordar? Você está oferecendo uma quantidade maior de aminoácido que é tolerado, né? E tudo isso que caiu para fora da latinha, ele vai trazer algum dano à saúde, porque não cabe mais, né? Saturou a quantidade que a enzima conseguiu desmanchar. Como que a gente vai controlar essa dieta? Então, o controle. Seguir as orientações prescritas pelo nutricionista, como eu falei. Tem alguma dúvida, não é para perguntar para o colega, é para perguntar para o nutricionista, justamente porque a dieta é individualizada. Planejar as refeições com antecedência, isso acaba ajudando bastante, porque se de última hora normalmente você fica, o que eu vou fazer, eu não tenho esse alimento, então fazer um planejamento. Medir e pesar os alimentos conforme orientado na dieta. Claro que alguns pacientes já têm o hábito, já pesou tantos os alimentos, que na hora que vai montar o prato, já sabe que 2 colheres de arroz, por exemplo, tem 40 gramas. Então já tem esse hábito de colocar no prato e já tem uma noção, inclusive quando vai comer fora, né? Já sabe o quanto que vai ser colocado no prato. Mas para ter essa noção, já teve que ter pesado bastante, muitas vezes um alimento para ter a noção. Não utilizar alimentos sem saber a composição, né? Isso também é bem importante, porque como a Lilia falou, foi muito clara a apresentação dela, muito boa, que mostra, porque esses alimentos eles podem estar escondidos, né? E você não sabe realmente, está zero de proteína, né? Como ela explicou bem, então sempre procurar saber a composição do alimento. Não ultrapassar a quantidade do aminoácido prescrita no dia, balancear os alimentos com maior ou menor teor de proteína. Então, se você pegar só alimentos que tenham um alto teor de proteína para montar a sua refeição do dia, vai ficar só um pouquinho de comida, né? Ao contrário, se você usar alimentos que tenham baixo teor de proteína e não conseguir comer tudo aquilo que tem no seu prato, também vai faltar aquele nutriente. Então, tentar fazer um balanço dos alimentos que tem maior ou menor quantidade de proteína e seu aminoácido, né? E consultar sempre o profissional de saúde, né? No caso da alimentação, nutricionista, se houver alguma dúvida. Atenção a algumas coisas, né? Como também a Lívia já falou, cuidado com a rotulagem dos alimentos. Atenção a tabelas de composição. Porque já aconteceu muito, alguns pacientes, comprei uma tabela para me direcionar para o teor de proteína, né? Então não basta só você saber o teor de proteína em algumas doenças, como tem que saber o teor do aminoácido, e muitas tabelas não têm essa informação. Então, muito cuidado na utilização de algumas tabelas. E cuidado muito com o uso de receitas sem composição nutricional. Eu sei que hoje, com as redes sociais, tem uma distribuição imensa, assim, de uma troca de informações de receitas, e eu, particularmente, já vi muitas receitas com alimentos que não poderiam ser utilizados. Então isso é muito sério, porque também uma receita que serve para um paciente pode ser que não sirva para o outro, né? A gente, por exemplo, num alimento, a gente normalmente tem uma quantidade de leucina muito maior do que de metionina. Então aquele alimento poderia servir para um paciente que tem homocistinúria, mas não necessariamente um paciente que tem leucinose, né? Por exemplo, o feijão a gente acaba liberando mais para um paciente com homocistinúria, que tem menor quantidade de metionina. E para outras doenças, talvez não desce, talvez quem tem uma tolerância maior. Então isso realmente tem se espalhado e que a gente olha nas redes sociais, tem se espalhado e tem que tomar muito cuidado. É bem um alerta para essas receitas divulgadas sem controle da composição nutricional. Falando um pouquinho mais dessa proteína, a gente sabe que a quantidade de proteína que vem desses alimentos naturais é muito pequena pela restrição do aminoácido. Então, o que vai completar, né? Como a Efigênia também falou, da quantidade de proteína, que ela tem várias funções, a proteína no nosso organismo, e a gente não consegue viver sem essa proteína. Então, a gente tem que completar essa recomendação de proteína com as fórmulas de aminoácidos.
E o que são essas fórmulas de aminoácidos? Elas são aminoácidos, ela tem vários aminoácidos, né, como eu mostrei naquelas bolinhas que formam a proteína. E o que é feito é retirado aquele aminoácido do defeito metabólico. Então, na fenilcetonúria, a fórmula não vai ter fenilalanina. E lembra do bloqueio? Se a fenilalanina vai ser transformada em tirosina e que a tirosina ia estar em menor quantidade, essa fórmula também ela vai ter que ser enriquecida com aquele nutriente do defeito. Então, ela não tem fenilalanina, vai ser enriquecida com tirosina. Então, todas essas fórmulas funcionam do mesmo jeito, né? Então, para cada doença, vai ter a restrição daquele aminoácido envolvido. Ela também vai ser enriquecida de vitaminas e minerais, que a gente também não consegue chegar na recomendação de vitaminas e minerais só com os alimentos naturais, porque eles são restritos. E ela vai fornecer em torno de 85% até 90% da proteína necessária. Então, é essencial o tratamento, né? Não tem como fazer o tratamento sem a utilização dessa fórmula de aminoácidos. Como que essa fórmula deve ser utilizada? Isso é muito importante também, porque muitas vezes você toma a fórmula achando que ela vai estar fazendo todo bem, que está tudo certinho, e não é assim. Existe um critério para a utilização dessa fórmula. Então, de novo, a quantidade é individualizada, né? Quem consegue comer mais alimentos ou mais proteína natural acaba tomando uma quantidade de fórmula menor, e quem ingere uma menor quantidade de alimentos naturais tem que consumir uma quantidade maior de fórmula, né? Porque a proteína precisa oferecer uma maior quantidade de proteína. Ela tem que ser fracionada de 3 a 5 vezes no dia, né? E junto com uma fonte de proteína natural. Se você tomar toda a fórmula que você precisa num único horário, você vai ter um desperdício, porque essa proteína ela tem que estar distribuída ao longo do dia para todas as funções do organismo. E ela tem que juntar com outro aminoácido para você ir fazendo proteína, né? Então, todas aquelas bolinhas que eu mostrei no início é uma proteína. Você precisa de vários aminoácidos para fazer essa proteína. Se você toma a fórmula toda de uma vez, você vai excretar, né? Você vai mandar embora essa proteína sem uma utilização, né? Vai sair no xixi, nas fezes, e você acaba não utilizando e não formando as proteínas necessárias para o organismo. Ela não pode ser também aquecida em altas temperaturas, ela tem muitas vitaminas e minerais, ela pode desestabilizar. Ela pode ser preparada, isso é opcional, por um período de 24 horas e guardada refrigerada, ou você pode preparar também a cada vez que o paciente for ingerir. Ela na temperatura natural ou gelada, o sabor não fica tão forte, algumas pessoas preferem ela mais geladinha, né, do que aquecida. Os bebês, normalmente, a gente acaba aquecendo um pouco, mas a gente até pede para as mães tentar ir em temperatura natural, porque até para quando vai em algum lugar não precisar ficar aquecendo, né. E também tampado, né, por conta do cheiro que às vezes pode causar náusea. Então a gente recomenda que seja em copo com tampa quando o paciente já for maior, né? Não utilize mais a mamadeira. Sempre transportar refrigerada ou preparar no local a quantidade a ser utilizada. Essa forma, ela estraga também, né? Então o que a gente vê muito é o transporte dessa fórmula quentinha. Eu pus numa garrafa térmica, eu pus num lugar quentinho. Acho que muitos de vocês já devem ter feito isso. Não é o ideal, porque quando está quentinha, ela fica numa temperatura ideal para a proliferação de bactérias. Tá? Então, o ideal é levar ela refrigerada e depois deixar na temperatura natural para esperar ela perder o gelo, né? Vamos dizer assim. Ou aquece em banho-maria para quebrar esse gelo, mas nunca levar quentinho. Esses alimentos permitidos sem restrição, a gente sabe que os industrializados que a gente tem é uma quantidade muito pequena. Alimentos que, como também a Lília falou, na verdade são alimentos que nem açúcar, óleo, margarina, algodão doce. É uma quantidade que tem no mercado que não dá para ser consumido diariamente e não tem muito, realmente são pouquíssimas opções. E aí entram os alimentos de baixo teor de proteína para complementar essa dieta, né, que são essenciais ao tratamento, como uma fórmula também essencial. Eles precisam realmente
fazer parte da dieta. Esses alimentos de baixa proteína, eles são alimentos que foram modificados para terem baixo teor de proteína, né? São alimentos próprios, são um alimento, como o Marco também falou, é um alimento terapêutico, né? E isso faz parte do tratamento. Porque se a gente pensar, se a gente não consegue também alcançar a caloria da dieta, o paciente também vai ter uma quebra das proteínas musculares para conseguir energia e os níveis de fenilalanina, metionina, leucina também vão aumentar, né? Então, esses alimentos acabam sendo realmente essenciais. É uma alternativa para a substituição dos alimentos excluídos na dieta, eles vão fornecer energia e saciedade, facilitam a adesão do tratamento, né? Porque a gente sabe que na hora que está com fome, as transgressões acabam acontecendo, porque você vai ingerir uma quantidade maior do que às vezes aquilo foi prescrito, porque ainda tem fome. E isso, na verdade, é o baldinho, né, que eu mostrei, que vai transbordar. E se você tiver a opção desses alimentos de baixa proteína, comeu a quantidade do aminoácido, a proteína do dia, ainda estou com fome. Aí complementa com os alimentos de baixa proteína. E, claro, a inclusão social, né? Que a gente pôde vivenciar isso hoje, com esses alimentos, todo mundo comeu, todo mundo experimentou. E a satisfação de ter um alimento para você, né? Um alimento que você pode ingerir e com sabor agradável, gostoso, né? Então, realmente é essencial. Então, aqui são o que esses alimentos substituem, né? Os alimentos de uso normal no dia a dia. Tem o macarrão, que faz parte da nossa cultura, pão, uma pizza, um bolo, biscoitos, né? E ovo, né? Um substituto de ovo, por exemplo, para fazer as receitas. A inclusão social, sem dúvida, né? Que é a grande preocupação de várias mães, de vários pacientes, sempre quando aparece uma festa, né? Então, mesmo no jantar do dia a dia, mas uma comemoração, por exemplo, de Natal, na escola, né, a dificuldade de ter alimentos para levar para a escola, nas festas de aniversário. Então, sem dúvida, isso é a nossa vida, né? Então, o alimento, a gente sempre, quando se reúne, a gente tem um alimento presente, né? Então, realmente é bem importante. Adesão ao tratamento, né? Um complemento calórico, como eu já falei. E outra coisa que é muito importante no nosso dia a dia, quem não tem 1000 tarefas, né? Então, todas essas tarefas aqui representadas é verdade, né? Para todo mundo. Então, se você tem um alimento, chega em casa, você tem um alimento disponível, hoje eu não sei o que vou fazer, vai lá e cozinha um macarrão, né? Pronto, põe uns legumes nesse macarrão e tudo bem, você já tem isso pronto. Então, isso também é um grande auxílio. Outra coisa que auxilia muito no planejamento de receitas, quando você vai pensar, vou fazer uma receita, aí você tenta fazer, vou ter que fazer uma receita de um bolo, mas eu não posso usar farinha de trigo, eu não posso usar ovo, eu não posso usar leite, como que vão ficar? Mas você imagina uma receita que é assim que vai ficar. Aí quando você termina essa receita, ela tá assim, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso aqui, né? Essa semana mesmo eu fui testar uma receita na minha casa e foi exatamente isso que aconteceu, né? Porque eu não testei com um alimento, com a farinha apropriada. Eu fui inventar e saiu mais ou menos assim. Então, mais uma vez, a importância desses alimentos, né? Algumas dicas, né, também que são importantes. Eu sei que isso, assim, é difícil, mas ajudaria muito no sucesso da dieta, né? Então, planejar as refeições pelo menos com 2 dias de antecedência, preferencialmente junto ao paciente. Então, conversa com o teu filho, né? O que você vai querer comer? Vamos juntos no mercado, vamos pensar em alguma coisa para fazer. Isso vai diminuir bastante o estresse, a ansiedade, essa organização. Programar as compras de acordo com o cardápio planejado. Se você já tem um cardápio planejado, você vai lá no supermercado com a listinha e vai comprar aquilo que você planejou, né? E isso aqui é bom para escolher, por exemplo, tá na época de laranja, tá na época, sei lá, escolher o tipo de alimento de acordo com o preço também, né? Não preparar as refeições muito próximo ao horário de servir, né? Porque assim, aí aqui vem de acordo com tudo isso diante, né? Você vem correndo, vai preparar aquela refeição, você não tem nada, não pesou, não mediu, e a refeição normalmente não sai com sabor também bom, porque foi feito tudo de última hora.
havendo possibilidade, fazer um pré-preparo dos alimentos no dia anterior. Então, o que pode fazer também? Ou até congelar. Então, congela, cozinha cenoura, congela aquela porção. E na hora que você for preparar, você faz aquela cenoura do jeito que você quiser. Eu e a Renata, né, que a gente trabalha juntos, ela estava falando muito disso, né? O que você tem na geladeira e que você pega o mesmo alimento e prepara de diferentes formas. Então, se você já tem um monte de cenourinha congelada, um dia você refoga, um dia você faz purê. Então, isso é interessante também, esse pré-preparo dos alimentos. Procurar variar as preparações, montar pratos coloridos e incentivar o paciente a preparar suas próprias refeições, né? Então, na hora de preparar, chama, né, teu filho, vamos fazer juntos alguma coisa simples, vamos fazer uma salada de frutas. Tá? Então, isso também é bem importante. Viagens, né? Todo mundo vai viajar e fica pensando, nossa, o que eu vou comer? Primeiro que é importante é você planejar para onde você vai, né? Se você vai para uma cidade onde tem os supermercados por perto, você vai para um sítio onde não vai ter nada, então isso é bem importante. Simplesmente, não adianta só ir para o local sem saber o que tem de alimentos, né? É uma alimentação especial, porque senão vocês vão passar apuros mesmo, né? Então tem que verificar o que tem próximo do local. Então, como eu falei, planejar, né, esse menu, caso as refeições sejam feitas em casa. Vamos supor que tem um restaurante por quilo, que acaba sendo mais simples, que vocês têm várias opções, né? Verificar se haverá supermercados próximos para aquisição de alimentos. Então, uma fruta, uma verdura. Outra coisa que pode ser feita é você preparar a fórmula por porções. Então, isso muitas vezes a gente já orientou. Então, divide já em saquinhos, pesa a fórmula antes, divide em saquinhos, né, o que dá para ser seco, e deixa para cada dia uma porção. Na hora, às vezes, você está num local que não tem como preparar, você despeja o saquinho dentro da água e está pronto para servir. Mas uma vantagem de acostumar a tomar a fórmula na temperatura natural. Outra coisa seria ter disponível receitas do hábito alimentar, como biscoitos salgados, doces. E se tiver produtos de baixa proteína, então levar. Então, você vai viajar, já faz em casa com antecedência um biscoitinho que está acostumado, né? Leva na bolsa também um kit lanche, né? Que tenha, por exemplo, fruta seca, que tenha uma bananinha, coisinhas, porque numa emergência todo mundo vai ter fome, vai comer uma coisinha, você também tem que ter no seu kit de emergência um alimento disponível para este momento. Outras dicas seria a família integrar, toda a família saber como é feita essa dieta. É muito comum a mãe saber, por exemplo, como faz a fórmula e o pai não. E já aconteceu da mãe ficar doente, o pai ficar desesperado e falar assim, e agora? Né? Então toda a família tem que participar, não só do preparo da fórmula, mas saber como que funciona essa dieta. Uma outra coisa interessante é reunir amigos, né? Reunir amigos para o lanche. Eles podem preparar uma refeição de baixa proteína juntos e todos comerem juntos. E a terceira opção também, como eu já falei, é envolver o próprio paciente no preparo das refeições e no preparo da fórmula também. E aqui, né, é a luta de todos vocês para conseguirem, isso é uma luta constante que aparece, né, Simone, no Facebook diariamente, e que a luta por ter uma fórmula onde os próprios pacientes possam escolher a fórmula que se adapte melhor, porque também já acontece muito de chegar a uma fórmula que não tenha uma boa aceitação. Então, o direito da escolha, né, desse alimento terapêutico, porque se ele chega a uma fórmula que ele não está habituado, ele não vai aceitar. E a luta também por ter esses alimentos hipoproteicos. Era isso que eu tinha para falar. E assim, Hipócrates, já 460 anos antes de Cristo, dizia, né, faça do seu alimento o seu medicamento. E para essas doenças é o que a gente mais tem que fazer, né? Obrigada, gente.